Então, boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de análise da qualidade de redes geodésicas, né? Então, hoje a gente vai ver a questão da confiabilidade do ajustamento, né? Então, tanto a teoria convencional, né, que vocês já tinham visto antes na última aula de ajustamento 1, a aula 10. E aí aqui, claro, a gente vai um pouco além, né? Então, a gente vai ver também a teoria dita generalizada, né, do ajustamento, bem como ali exemplos, né, de exemplos numéricos ali, né, de comparação entre as duas. Bom, primeira coisa, né, o que é a confiabilidade do ajustamento, né? Então, nas últimas aulas, a gente estava vendo testes estatísticos, né, teste estatístico para detectar erro grosseiro em observação, teste estatístico para detectar erro sistemático, né, ou para detectar erros em injunções, né? Então, a confiabilidade, ela vai nos dizer qual que é a sensibilidade desses testes que a gente aplica, né, a erros no modelo, tá? Seja erros nas injunções, seja erros grosseiros, né, outliers, sejam erros sistemáticos, enfim. Então, o quanto que o nosso modelo responde, né, o quanto que o nosso teste, aliás, né, responde aos erros no modelo, né? Quanto mais sensível, maior é o poder de detecção de erros daquele modelo, né? Então, ela foi a dita teoria de confiabilidade convencional, né? Ela foi proposta pelo Barda em 68, né, juntamente ali com o Data Snooping e o teste global do ajustamento, né. Então, esse trabalho do Barda, né, de fato, aí é um dos principais trabalhos, né, nessa área de controle de qualidade. E essa teoria inicial do Barda, né, vamos chamar de convencional aqui, ela pressupõe apenas um erro no modelo por vez, tá? Aqui a gente vai focar essencialmente em outliers, né, erros grosseiros nas observações. Mas poderia ser, por exemplo, um erro sistemático, né? Aí, no caso, só um erro sistemático no modelo, né? Então, apenas um erro no modelo por vez. Essa é a teoria convencional do Barta, né? Que a gente vai ver no primeiro momento. Com o tempo, essa teoria foi sendo generalizada para múltiplos erros no modelo, né? Ou seja, o efeito simultâneo desses erros, né? Então, aqui é importante ter uma questão em mente, né? O data snooping do Barda, por exemplo, ele detecta múltiplos erros no modelo, né? Múltiplos outliers, por exemplo, né? Só que um por vez, né? Identifica, exclui, atualiza, identifica, exclui, atualiza, enfim, vai fazendo o data snooping iterativo, né? Como a gente já viu. Só que, embora ele detecte múltiplos erros no modelo, né? De forma iterativa, um por vez, né? Quando a gente vai para as medidas de confiabilidade, aí elas são simplificadas, elas são restritas a esse caso de apenas um erro no modelo por vez, né? Só que se a gente tiver vários erros no modelo, né, um efeito simultâneo ali, múltiplos outliers, por exemplo, que é bastante possível de ocorrer, né, especialmente para ajustamentos de larga dimensão, aí, com grande volume de dados, né? Então, eu vou estar mais interessado nesse efeito simultâneo que eles vão exercer, né? Eles não vão exercer o efeito um por vez, assim como eles seriam identificados no teste, por exemplo, né? Identificar um, remove, identificar um, remove. Não, beleza, mas está todo mundo ali, né? Todos eles estão ali. Então, eles vão exercer um efeito simultâneo, né? Conjunto, né? Então, tem medidas de confiabilidade relativas a esses casos, né? Que a gente vai tratar com múltiplos erros no modelo, múltiplos outliers, por exemplo, né? De forma generalizada. Bom, aí tem medidas de confiabilidade, né, que elas não dependem do teste, tá? Isso é interessante, né? Então, tem medidas de confiabilidade que dependem essencialmente do ajustamento, né, da matriz A, da matriz peso, né? Então, qual que é a minha redundância, qual que é a minha qualidade daquela rede, né? Então, mas outras, né? Outras não, outras elas vão depender de qual é o teste que a gente está aplicando, né? Qual que é, ou seja, qual que é a nossa hipótese alternativa. Se a gente está considerando erros grosseiros, erros sistemáticos, erros nas injunções, enfim. Então, eu preciso de uma hipótese alternativa. Aí, qual que é o problema, pessoal, né? Dessas medidas de confiabilidade que dependem do teste? A gente não sabe a magnitude dos erros, né? Eles são sempre desconhecidos a priori. Então, a gente não consegue especificar completamente a nossa hipótese alternativa.
Então, por exemplo, eu quero saber o quanto que um erro grosseiro na primeira observação afeta o meu ajustamento. Beleza, né? Então tu está assumindo que tem erro grosseiro na primeira observação. Agora, qual que é a magnitude desse erro grosseiro? Aí é que está o problema, né? A gente não sabe a priori. A gente não pode, é 4, é 5, é 6, a gente não sabe, né? Então, fica difícil, a gente tem que especificar, né? Um erro grosseiro de que tamanho, né? Obviamente, quanto maior for o tamanho dele, mais ele vai afetar, né? Então, a gente tem esse problema, ó. A gente não conhece a separação entre a nossa hipótese nula, né, que está tudo bem com o modelo, e a nossa hipótese alternativa que a gente está considerando ali, né? Qual o tamanho do outlier, por exemplo, tá? Aí, nesse caso, o que a gente faz? Tá? Nas medidas de confiabilidade. A gente vai ter que fixar os níveis de probabilidade, né? Como a gente não sabe o tamanho do erro, né? Então, a gente vai ter que fixar os nossos níveis de probabilidade. E aí, sim, trabalhar com o nosso modelo de erro relativo àquele caso, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente pode fixar o nosso nível de significância alfa, né, a probabilidade de erro tipo 1, né, os falsos positivos, né. Com isso, a gente tem nosso valor crítico de teste, né. Se a nossa estatística for menor que o valor crítico, a gente aceita a hipótese nula, né. Se a nossa estatística for maior que o valor crítico, a gente rejeita a hipótese nula, né. Então, relembrando aí as últimas aulas, né. Beleza. Só que a gente pode fazer o seguinte, tá? A gente, só definindo o nível de significância, ó, a gente ainda não especificou completamente aqui a separação entre a nossa hipótese nula e a nossa hipótese alternativa, porque ela pode vir para cá, ela pode vir para cá, enfim, né? Só o nível de significância não nos dá essa separação. Aí a gente faz o seguinte, ó, a gente também vai fixar a nossa probabilidade do erro tipo 2, dos falsos negativos, né? O que é o falso negativo? Ó, a estatística de teste foi menor que o valor crítico calculado, ou seja, a gente aceitou a hipótese nula, mas, na verdade, a hipótese alternativa é que era verdadeira, ela que deveria ter sido aceita. Então, aqui a gente cometeu um falso negativo, né? A gente diz que não tem erro, mas, na verdade, tem. É um falso negativo, é o contrário do falso positivo, né? Aí sim, ó, aí tendo esses dois níveis de probabilidade fixados, aí só vai ter um parâmetro, que é esse parâmetro aqui, nós chamado parâmetro de não centralidade do modelo, né? A gente vai falar bastante sobre ele na aula de hoje. Então, só vai ter um parâmetro de não centralidade do modelo, tá? Que vai ser relativo, né, a esse par de probabilidades, né? O erro tipo 1 e o erro tipo 2 fixos. Então, a gente consegue posicionar nossa hipótese alternativa de teste aqui, tá? Então, esse parâmetro de não centralidade que a gente arbitra, né, a gente vai chamar ele de lambda zero, tá? Que vai nos dar essa separação entre as duas hipóteses. Bom, e só relembrando, né? Então, a gente tem o alfa, nível de significância, ou taxa de falsos positivos. O complemento dele é o nível de confiança, né? Assim como para a taxa de falsos negativos, o beta, o erro tipo 2, né? A probabilidade do erro tipo 2, o complemento dele é o poder do teste, né? O gama, né? Ou seja, a probabilidade de a gente recusar corretamente a hipótese nula, né? Bom, aí o que a gente vai fazer, pessoal? Como a gente não sabe a magnitude do erro, né? Então a gente vai fixar o nosso parâmetro de não centralidade, tá? Ele vai depender não apenas desses dois níveis de probabilidade que eu estou trabalhando, como também, claro, de qual que é a minha distribuição, né? Ou seja, quantos graus de liberdade tem a minha aqui quadrado, por exemplo, né? Quantos parâmetros eu estou testando ali, enfim. Então, tendo esses três valores, né? Os graus de liberdade do teste, o nível de significância e a probabilidade de erro tipo 2, alfa e beta, eu tenho meu parâmetro de não centralidade do modelo, meu chamado lambda zero. Aí, a partir dele, que eu vou obter as minhas medidas de confiabilidade que dependem do teste, tá? Então, isso aqui é importante, né? Todas as conclusões que a gente vai obter com as nossas medidas de confiabilidade nesse cenário dependem dos níveis de probabilidade que eu estou trabalhando, tá? Então, se eu aumentar o nível de significância ou diminuir o nível de significância, se eu aumentar a probabilidade de erro tipo 2 ou diminuir a probabilidade de erro tipo 2, eu vou ter valores diferentes, conclusões diferentes, né? Então, aqui a gente fica restrito, né, novamente, a esse cenário da probabilidade da estatística, né? As conclusões que a gente vai chegar são relativas aos níveis de probabilidade que nós estamos assumindo, né? Bem como o teste que a gente está aplicando, né? E no caso da distribuição normal, pessoal,
o parâmetro de não centralidade dela, tá? Vamos chamar aqui de delta zero, né? Vale raiz quadrada, tá? Do parâmetro de não centralidade, lambda zero, da Q quadrado com 1 grau de liberdade, tá? Então, enfim, só um comentário aqui, porque como às vezes a gente trabalha com data snooping, e o data snooping, né, ele pode ser feito na normal, né, ao invés de ser feito na Q quadrado, né? Então, quando vocês verem delta zero, a gente está falando do parâmetro de não centralidade na normal, tá? Quando vocês verem lambda zero, a gente está falando do parâmetro de não centralidade da Q quadrado, tá? E o parâmetro de não centralidade da normal é o parâmetro de não centralidade da Q quadrado com 1 grau de liberdade, que é igual a 1, tá? Tem uma prova no livro do Termes, enfim. A gente tem esse parâmetro de não centralidade para normal, delta zero, e tem esse mais geral para Q quadrado, lambda zero, né? Em função dos graus de liberdade. Bom, aí algumas considerações, tá? Sobre esse parâmetro de não centralidade. Então, assim, ó, pessoal, a gente pode arbitrar ele, né, o lambda zero, em função dos níveis de probabilidade do teste, tá? Mas, se a gente conhecesse o tamanho do erro, ó, o nabla, a gente poderia obter ele diretamente, né? Então, tem uma expressão para ele, no qual ele é obtido em função da qualidade da rede, né, da configuração geométrica da rede, aliás, né, a matriz A. Por quê? Porque a matriz A aparece aqui, ó, implicitamente na matriz de covariância dos resíduos, né? Depende da qualidade das observações, né? Então, quais são as suas precisões e eventuais correlações, né, variâncias e covariâncias, porque isso vai aparecer na matriz peso, W, né, aqui, e também a matriz de covariância dos resíduos também depende da peso, né? Então, ó, depende da qualidade da rede, né, da qualidade das medições, depende da configuração geométrica da rede, qual é a redundância dela também, né, da matriz A, e do modelo de erro que eu estou considerando, né, ou seja, quem são os erros, né, que vão ser localizados pela matriz CQ, que nem a gente viu nas aulas passadas, bem como qual é a magnitude deles, né, que é dado aqui por esse nosso vetor nabla-Q. Beleza, se a gente soubesse isso, a gente teria um valor para o parâmetro de não centralidade do modelo, para a separação da hipótese nula com a alternativa. Como a gente não sabe, né, ó, como a gente não sabe qual é a magnitude do erro, a localização não é tão crítica, tá? Por quê? Porque se eu estou trabalhando com a confiabilidade, eu posso testar todos os casos possíveis, eu posso ver qual é a confiabilidade da observação 1, da observação 2, da 3, ou até mesmo um caso generalizado, né, da 1 com a 2, da 1 com a 3, né? Então, qual que é o efeito, né, que erros não detectados nas observações 5 e 10, por exemplo, vão exercer, tá? Então, essa matriz CQ não é crítica, a gente pode ir variando ela caso a caso. O problema realmente está nesse vetor nabla, né? Qual que é a magnitude desses erros, né? A gente não sabe a priori, tá? Então, o que a gente faz na prática? A gente vai fixar o lambda zero em função da nossa distribuição de probabilidade, né? Então, em função ali dos graus de liberdade daqui quadrado, por exemplo, né? E da taxa que a gente está assumindo para falsos positivos e falsos negativos, tá? Então, um exemplo aqui, né, pessoal? Um valor clássico, né, vamos assim dizer, recomendado pelo Barda. No caso do data snooping, onde a gente só está testando um parâmetro a mais no modelo, né, que é um outlier na iésima observação, né, então que é igual a 1 aqui, é um erro grosseiro. O nível de significância usual é 0,1%, né, ou seja, um alfa aí de 0,001, tá? E aí o Barda recomenda essa probabilidade do erro tipo 2, tá? De 20%. Ou, analogamente, um poder do teste de 80%, né? Então, 100 menos 20, 80, né? Ou seja, se tiver um outlier, em 80% dos casos ele vai ser detectado, né? Esse é o poder do teste, tá? Então, para esse cenário, para esses níveis de probabilidade no data snooping, né, com Q igual a 1, né, um outlier apenas, o nosso parâmetro de centralidade, lambda zero, vale 17,075 na Q quadrado, tá? Esses valores são tabelados, tá, pessoal? Então, não é a gente que precisa calcular eles, né? Bom, aí tem algumas considerações interessantes, ó. Primeira coisa, se a gente aumentar o nível, se a gente reduzir o nível de significância, a gente vai acabar aumentando a nossa probabilidade de erro tipo 2 e vice-versa, tá? Para um dado parâmetro de não centralidade fixo, como nesse caso, ó. Aqui está invertido, né? Aqui a alternativa é aqui a nula, mas enfim, vamos trocar. Vamos assumir que essa é a nula e essa alternativa vai ficar mais didático, tá, pessoal? Vamos esperar ela começar do início. Então aqui, ó, essa área em vermelho é o alfa, né? A probabilidade de erro tipo 1. Conforme a gente vai diminuindo ela, ó,
a gente vai aumentando a área em azul, que é a probabilidade de erro tipo 2, né? Para uma separação fixa, né? Para um parâmetro de neutralidade fixo entre as duas hipóteses, né? Então, ó, de novo, né? Então, quanto maior for o nosso valor crítico, né? Ou seja, quanto menor é o alfa, mais a gente tende a aceitar a hipótese nula, né? Consequentemente, mais a gente vai aumentar a nossa taxa de falsos negativos, o erro tipo 2. O que acontece aqui, né? A nossa área em azul vai aumentando, ó. Né? Então, essa é uma primeira relação. Se a gente aumenta o erro tipo 1, a gente diminui o erro tipo 2 e vice-versa, tá? Eles são inversamente proporcionais. Não tem como a gente reduzir o erro tipo 1 e reduzir o erro tipo 2 simultaneamente, tá? Um é inversamente proporcional ao outro ali. Outra situação, se a gente tiver o parâmetro de nossa neutralidade fixo e o nosso nível de significância fixo, ó, conforme a gente reduzir o nosso desvio padrão, ou seja, a gente melhorar a qualidade das observações, né? O que acontece? Na distribuição normal, ela vai ficando mais achatada, né? A gente está aumentando, melhorando a precisão, diminuindo o desvio padrão. Então, consequentemente, a gente reduz essa sobreposição entre elas, né? Ou seja, a gente está aumentando o nosso poder do teste, né? Ou reduzindo o erro tipo 2, né? É o que nessa animação dá para ver, né? Agora ela está reduzindo, agora ela começou a aumentar, né? Então, conforme o número de medições aumenta, por exemplo, ó, essa animação vai até 100, né? A precisão melhora, né? Então, essas curvas ficam menores. Então, se eu fixo o parâmetro de não centralidade e fixo o nível de significância, essa separação entre elas vai ficando cada vez maior, né? Eu vou diminuindo o meu erro tipo 2. Tá? Agora é o contrário, né? Agora eu estou tirando observações, ó. Então, eu estou piorando o meu desvio padrão, estou aumentando ele. E ocorre o contrário, né? Agora aqui, ó, o meu erro tipo 2 começa a aumentar, ó. E o meu poder do teste começa a diminuir. Então, também, quanto mais precisas forem as observações, melhor, tá? Mais fácil é eu identificar erros entre elas, né? Uma magnitude fixa ali. Se o nível de significância está fixo, ó, o valor crítico de teste está fixo, né? Aí também, né? Então, quanto maior for o meu parâmetro de não centralidade, ó, maior vai ser o poder do teste, que é essa área vermelha e escura, porque maior é a separação entre elas, né? E quanto menor for o meu parâmetro de não centralidade, aí mais eu vou aumentar a sobreposição entre elas, né? Ou seja, maior vai ficar o meu erro tipo 2 aqui, ó, essa área aqui nesse vermelho mais claro, né? Então, tem essas relações, né? Então, notem que o teste depende de vários fatores, né? Depende dos níveis de probabilidade, depende da matriz A, depende da matriz peso, né? Depende de quantos erros eu quero detectar no modelo, né? Qual que é o número ali de parâmetros adicionais, né? De erros que eu estou considerando, sistemáticos, grosseiros, enfim. No caso do data snooping, que vale a pena, acho que a gente relembrar, né? O que é o erro tipo 1? O erro tipo 1 é o falso positivo, ou seja, a observação não tem erro grosseiro, mas é identificada pelo teste, né? Já o erro tipo 2 é o falso negativo, né? Então, a observação tem erro grosseiro, mas não é identificada pelo teste, né? Consequentemente, o poder do teste, que é o complemento do falso negativo, né? Seria a observação ter erro grosseiro e ser identificada, né, corretamente pelo teste, né? Esse é o poder do teste. Já o nível de confiança é o complemento do erro tipo 1, né, do falso positivo. Então, é a observação não ter erro e o teste dizer que ela não tem erro, né, corretamente, adequadamente, tá? Então, são esses os 4 níveis de probabilidade que a gente teria nesse cenário. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem ou deixar no chat, né, que eu não estou tendo acesso agora, ou podem me interromper também, sem problemas. Bom, aí a gente vai ver as medidas de confiabilidade, e para não ficar tão maçante, né, a gente vai vendo a definição delas e já vai vendo um exemplo numérico, tá? O exemplo que a gente vai ver é essa rede GNSS lá do IFSC, né, lá do Instituto Federal de Santa Catarina, onde a gente teve 9 receptores simultâneos, né, ali em 14 de novembro de 2018. Então, 7 ali nós instalamos os receptores GNSS, né, e 2 eram estações da IBMC, né, a do IFSC e a localizada na UFSC, tá? Que é aquela ideia daquele projeto que eu já tinha comentado, né? Então, primeiro faz o rastreio com os receptores GNSS, depois remove, coloca um prisma 360 graus, né, para servir ali como um ponto de referência para poligonal, para estação livre, enfim, para levantamentos com estação total. Então,
Nesse caso, a gente teve 7 vértices ajustados, tá? Aqui a gente está usando a nomenclatura antiga deles, né? Depois a gente deu o nome de S001, S002, mas enfim. Né? O 2 ali no nosso gramado, o heliponto lá no heliponto da polícia no morro, o RIC TV também lá no prédio da RIC TV no morro, né? Torre aqui no... É uma torre ali, né? Vamos assim dizer, no nosso campus também, né? A torre da cantina lá. E aí esses 3 prédios, né? O Ranteio, o CEISA e o Laranja ali nas proximidades do nosso campus. Bom, aí o que a gente fez? A gente, nessa tarde de rastreio, a gente fez uma sessão contínua ali, né? Depois a gente quebrou em várias sessões, tá? De 20 a 30 minutos de rastreio cada uma, né? Então, a cada cor aqui corresponde a uma sessão de rastreio diferente, tá? E aqui ficou a nossa disposição, né? Os nossos vetores para essa rede. A gente fez de acordo com a nova versão da 1466, tá, pessoal? Então, enfim, por isso que a gente ficou com essa configuração, né? Então, a gente tinha 2 marcos da SGB, né, o IFSC e a UFSC, as 2 estações ativas da RBMC, né, aqui a do IFSC. As correlações entre os vetores ficaram relativamente altas, né, em alguns casos, né. Então, depois que a gente processou esses vetores no Topcon Tools, ele dá ali a correlação, né, as covariâncias, na verdade, mas que a gente consegue transformar para correlação. Então, nos dá a correlação entre as componentes, né, x, y, z de um mesmo vetor. Então, em módulo, elas passaram de 90%, né? Variando ali de menos 0,92 até 0,90, 0,9 mais ou menos. Então, alguns vetores aqui com correlações altas, né? Entre as suas componentes. Bom, a gente tinha 7 vértices, né, desconhecidos, e ao todo a gente tem 19 vetores aqui, né? Então, a gente tem 12 vetores redundantes, né? 19 menos 7. 12 a mais do que a gente precisaria, tá? Processando, as precisões deles ficaram de 1 a 11 milímetros na horizontal e de 2 a 3 milímetros na vertical, tá? Então, aqui já é a primeira questão, né, pessoal? Então, essas distâncias são curtas, tá? Né? O maior vetor aqui, se não me engano, é esse daqui, que é 2 quilômetros e pouco. Então, a maioria aqui está na casa das centenas de metros, né? Então, rastreios na mesma tarde, né, na mesma localização geográfica, né, centenas de metros aqui o raio, geralmente, e aí uns vetores tinham 1 milímetro de precisão e outros 11 na horizontal, né, uns vetores tinham 2 milímetros e outros 30, né, de precisão na vertical, né. Então, enfim, é a caixinha preta do GNSS, né. E no caso, né, essas precisões ficaram muito baixas, não, né? Esses desvios padrões, né, ficaram muito baixos, tá? Aplicando o teste global do ajustamento, tá? Então, o fator de coerência posterior deu 4, né? Então, no caso, a gente piorou, tá? Essas precisões ficaram super otimistas, né? Os resíduos não estavam, né, nessa ordem de magnitude, estavam um pouquinho mais, então, enfim. Então, na prática, a gente multiplicou por 2, tá? Esses desvios padrões, né? Então, eles ficaram ali de 2 a 22 milímetros na horizontal e de 4 a 60 milímetros na vertical, porque ele falhou aqui no teste global depois. Bom, o maior vetor é o do ponto 2, lá no gramado do nosso campus até a estação da UFSC, né, 2,3 quilômetros arredondando, e o menor vetor é o do heliponto à torre, tá? Então, aqui a torre até o heliponto, né, 681 metros, mais ou menos. Por que a gente escolheu esses vetores, pessoal? Porque lá na norma tem uma regra que a dimensão do maior, na 1466, né, na nova versão dela, que a dimensão do maior vetor não pode ser mais do que 3 vezes a dimensão do menor. Né? Então, é por isso que não tem vetores menores aqui, né, do CEISA para o Ranteio, por exemplo. Né? E por isso que esse aqui é o maior vetor no caso, né? Então, por isso que o menor da nossa rede ficou esse, do heliponto para a torre, né? Então, ele que dá a dimensão máxima do maior vetor, que é o 2 UFSC, né? Então, para ficar dentro dessa tolerância. Né? Então, a gente não podia ter vetores muito curtos aqui, né? E aí, esses pontos, né? CEISA, Ranteio, a torre, o laranja, né? Ele só tem vetores vindo do heliponto e vindo da RIC TV, né? Vindo da UFSC não podia, porque ia ser a tolerância, e entre eles também, né? E o menor vetor ia ser muito pequeno, e a gente não ia poder utilizar nenhum vetor vindo da UFSC. Né? Então, a gente teve essa limitação. O heliponto e o RIC TV, né, são aí os vértices mais redundantes, né? Que tem mais vetores chegando entre eles ali, né?
e do ifs, que a gente só considerou um vetor, né, indo para a RIC-TV aqui, né. Enfim, cada cor ali uma seção de rastreio diferente, para garantir a independência dos vetores e tudo mais, né. Bom, vamos ver então as medidas de confiabilidade, né, e aí a gente vai vendo os resultados numéricos para essa rede. Então, a primeira delas que a gente vai ver são chamados números de redundância, tá? Esses números de redundância, eles independem do teste, né? Então, eles são uma daquelas medidas que eu comentei para vocês, né? Que não depende do teste estatístico que a gente está considerando, tá? Bom, como é que eles são obtidos, então? Tem na aula 10 de ajustamento 1, tem toda a dedução matemática, né? Aqui é uma revisão, né? Vamos assim dizer. Mas olha que interessante, pessoal. Existe uma relação entre o vetor dos resíduos do ajustamento com o vetor dos erros verdadeiros, né? Aqui, que é designado por E, tá? Essa relação é dada pela matriz R, tá? A matriz R vale o produto da matriz de covariância vezes a matriz peso, tá? Ou, também dada por essa expressão, né? Então, uma matriz de identidade, N por N, né? Menos A transposto WA na menos 1, A transposto W, enfim, né? Essa matriz R, ela é também idempotente, né? Ou seja, se a gente multiplicar R por R, vai dar R, né? Então, ela tem essa característica chamada de idempotência, né? Bom, beleza. Então, olhem que interessante. Existe uma matriz que depende essencialmente da A e da peso, ou seja, depende essencialmente da rede, né? Que nos relaciona os resíduos que a gente tem no ajustamento com o que a gente quer, né? Que são os erros verdadeiros, né? Nas observações. Então fica a pergunta, né? Se a gente tem os resíduos e tem a R, por que a gente não obtém o vetor dos erros verdadeiros, né? Então é que a gente tem um problema, tá? A matriz R, ela é singular, né? Então a gente não pode passar ela para o outro lado invertendo, né? Ela tendo os resíduos e tendo a R, a gente teria o vetor dos erros verdadeiros, né? Então, como ela é singular, né, ela não tem inversa. Então a gente não consegue inverter ela para obter os erros verdadeiros em função dos resíduos, né? Seria bom demais para ser verdade, né? Mas existe essa relação entre eles, tá? Os resíduos do ajustamento com os erros verdadeiros, dada pela matriz R. Então, é óbvio que a matriz R é uma matriz interessante, né, para a gente analisar. Outra coisa, né, então, o Baselga, né, nesse artigo de 2011, ele mostra ali que o rank da matriz R, né, o número ali de linhas ou colunas independentes, enfim, é N menos U, né, os graus de liberdade de ajustamento, que é menor que N, né, que seria a sua dimensão. Então, olhem que interessante. Diferentes combinações de erros produzem o mesmo vetor dos resíduos. Tá? Isso é interessante, tá? Então, quando a gente faz um teste estatístico para identificar erros grosseiros nas observações, a gente usa os resíduos, né? Só que diferentes combinações de erros podem resultar no mesmo resíduo, no mesmo vetor dos resíduos, ou seja, no mesmo resultado daquele teste, né? Então, a gente tem essa limitação, a gente não vai acertar sempre, né? Até, e isso não é nem uma questão probabilística, né? Já é uma questão matemática, né? Porque a gente, diferentes combinações de erros produzem o mesmo vetor dos resíduos, né? Então, enfim, isso é interessante, né? Mas essa é a relação que a gente tem. Isso vai acontecer sempre? Sim, Rovani. O rank da R é sempre os graus de liberdade do ajustamento, tá? Só que a dimensão dela é sempre o número de medições N, né? Então ela tem um rank menor, né? Que é a sua dimensão ali, né? Então eu posso ter várias combinações de E, né? De um vetor de erros verdadeiros, que vão me resultar no mesmo resíduo do ajustamento, né? Infelizmente, né? Mas matematicamente isso é possível. O Basaga tem exemplos nesse artigo, né? Então tu pode ter erro na primeira, na quinta e na oitava, com uma dada magnitude. Mas tu pode ter erros ali, sei lá, na segunda, na sétima e na 11ª, com outras magnitudes, outros sinais, enfim, que vão resultar naquele mesmo resíduo, né? Então, quando tu tem um resíduo, né, tu aplica o teste. Só que o teu teste pode acertar ou errar já numa questão matemática aqui, né? Porque tu já tem essa limitação que diferentes combinações possíveis ali, né, de erros vão dar o mesmo resíduo do ajustamento, né?
Mas, enfim, só que via de regra, claro, a gente pode ver se a matriz R está boa ou não, né? Olha que interessante, ó. Se a relação entre os resíduos e os erros verdadeiros vem da R, qual que seria uma R ideal? Seria uma identidade, né? Ela ia ter 1 na diagonal principal e 0 fora dela, né? Ou seja, o resíduo vale o erro, o resíduo vale o erro, o resíduo vale o erro, né? Então, aqui, ó, se a gente analisar a expressão da R, ela é isso mesmo, né? Ela é a identidade menos esse termo, tá? Então, aqui, ó, dependendo da matriz A e da peso, né, eu posso ter uma R adequada ou não, né? Ruim ou não, né? Então, é esse camarada aqui, né, que vai me afastar da identidade, né? Então, a R é como se fosse um muro, né? O Tomil, né, num dos vídeos dele que eu já recomendei aqui, né, ele comenta isso, né? Então, aqui é como se fosse um muro, né? A gente quer olhar os erros verdadeiros pelos resíduos, mas tem um muro nos impedindo, que é a matriz R. Quanto mais próximo for da identidade, melhor, né? Então, o que a gente pode fazer? Ó, então, os números de redundância, a gente vai fazer justamente isso. A gente vai pegar os elementos da diagonal principal da R, tá? Então, se a gente fizer ali o vetorzinho CI transposto, né, daquela observação CI, enfim, a gente pega ali a diagonal principal da R, né? Para a primeira vai ser o elemento primeiro elemento da diagonal principal, para a segunda, o segundo elemento da diagonal principal e assim por diante, né? E aí, o que a gente pode pensar, né? A gente pode pensar o seguinte, esse número de redundância, ele é a fração do erro daquela observação que é refletido no seu resíduo, né? Se o número de redundância deu 0,5, então metade do erro daquela observação vai para o resíduo dela, tá? E a outra metade? Bom, a outra metade pode ir ou para os outros resíduos, né? Ou para os parâmetros. De qualquer forma, é ruim, né? Porque ir para outros resíduos é para os resíduos das outras observações. Então, isso pode afetar o teste, né? O erro dela está sendo refletido no resíduo da outra. E para o parâmetro não se fala, né? Então, aquele erro está sendo absorvido naquela coordenada que eu estou ajustando, né? Então, o ideal aqui que é o RI mais próximo de 1, né? E uma outra propriedade interessante, ó, como o rank dela é N-1, né? Então, se a gente somar a diagonal principal dela, ou seja, somar os números de redundância de todas as observações, vai dar N-1, vai dar o número de graus da liberdade do ajustamento, tá? Então, a gente pode pensar o seguinte, ó, o número de redundância da observação, a gente pode pensar ele da seguinte forma, né? Ele é o quanto que aquela observação está contribuindo para a minha redundância, para a redundância do ajustamento. Quanto maior, melhor, né? Maior a contribuição. Bom, se as observações não têm correlação, ou seja, se a minha matriz peso é uma matriz diagonal, tá? O número de redundância ele é dado por essa expressão, né? Ele vale a variância do resíduo dividido pela variância da observação, ou, analogamente, né, 1 menos a variância da observação ajustada dividido pela da observação original. E ele fica entre 0 e 1, tá? Essa propriedade é ótima, né, pessoal? Se a gente tem uma medida que quanto maior, melhor, e ela fica entre 0 e 1, a gente pode trabalhar com o conceito de porcentagem, né? 0 é 0 e 1 é 100%, né? Então, olha o que acontece, pessoal. Quanto mais observações nós temos, mais a variância do resíduo se aproxima da variância da observação ajustada, tá? Ou seja, mais o número de redundância se aproxima da unidade, se aproxima de 1, tá? Por quê? Porque quanto mais observações nós temos, menor é a variância da observação ajustada, né? Então, mais essa razão aqui se aproxima de 0, tá? Então, enfim, quanto mais medições, melhor, né? Então, essas medidas, né, os números de redundância, independem do teste, né? Então, aqui eu nem estou falando de teste, nem estou falando de hipótese nula, hipótese alternativa, isso aqui só vem da matriz A e da peso. E não dependem das observações, não depende do valor numérico das medições também, ó. Depende da A e da peso. Se eu tenho uma matriz A e eu tenho uma matriz peso, ou seja, se eu tenho uma rede planejada, né, eu já consigo calcular os números de redundância das observações, tá? Outra coisa, né, se a gente pegar todas as observações e piorar a precisão delas por um valor constante, como essas medidas são relativas, ó, pessoal, né? Então, se a gente pegar a MVC e multiplicar ela por 2, por 4, a ordem relativa entre elas não se altera, tá?
Então, ou seja, a gente não altera os números de redundância se a gente multiplicar toda a minha matriz de covariância das observações por um escalar. Né? Ou seja, se eu melhorar ou piorar todas as observações por um mesmo fator. Aí a hierarquia relativa ela se mantém. Né? Para eu mudar esses números de redundância, eu teria que melhorar algumas, né, e não todas, né? Ou piorar algumas e não todas, né? Ou melhorar por fatores diferentes, né? Então, por exemplo, eu melhoro os ângulos por um fator e eu melhoro as distâncias por um outro fator. Aí eu consigo alterar os números de redundância. Agora, se eu trabalho com um escalar constante para todo mundo, aí permanece o mesmo, né? Eu não vou alterar. Bom, e olhem que interessante. Se a soma deles dá n menos u, então a gente pode definir um número de redundância médio. Ó, n menos u dividido por n, né? Eu tenho n medições. Então, olhem que interessante, ó, pessoal. Por exemplo, eu tenho 20 medições, n igual a 20. E eu tenho 10 graus de liberdade, por exemplo, tá? N menos u igual a 10. Qual que é o meu número de redundância médio? 10 dividido por 20. Ou seja, 0,5, um meio, né? 50%. Ou seja, na média, 50% dos erros vão para os respectivos resíduos. Então, olhem que informação interessante, ó. Basta a gente saber o número de medições e o número de parâmetros, que a gente já pode dizer o quanto, na média, né, o erro vai para o respectivo resíduo. Né? Quanto mais, melhor, obviamente, aqui, né? Então, esse número de redundância média é muito interessante, porque não precisa nem falar em matriz A e matriz peso, né? É simplesmente pegar o número total de medições que eu tenho e o número total de coordenadas que eu quero ajustar, por exemplo. Pronto. Fazendo essa regrinha aqui, eu já sei, né, na média, né, qual que é a porcentagem do erro que vai ir para o respectivo resíduo, né, daquela observação no ajustamento. Bom, casos extremos, né, então quando é que a gente teria um número de redundância 1? Ou seja, controle total, né? Ou quando é que a gente teria um número de redundância 0? Ou seja, controle nulo. Né? Geralmente são casos extremos, tá, pessoal, que não vão acontecer em redes, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 pontos de controle. Se eu medir uma distância entre eles, bom, aí eu vou ter um controle total aqui, né? Se eu tenho as coordenadas conhecidas, eu tenho a distância de referência, né? Então, se eu meço uma distância ali, eu tenho um controle total daquela distância, né? Considerando que esses 2 pontos são injunções absolutas, né? Fixas. Então, aqui o número de redundância seria 1, né? Isso não vai acontecer, né? A gente não processa vetores entre, por exemplo, né, entre a UFSC e o IFSC. A gente vai deletar aquele vetor no processamento, né? A gente não processa vetores entre 2 pontos base, né? Então, esse número de redundância dificilmente, né, vai acontecer na prática, né? Um controle total. E aqui também, isso aqui não acontece em rede, né? Aqui seria uma simples irradiação, ó. Né? Ré num ponto conhecido, com avante ali no ponto que eu quero determinar. Então, aqui eu tenho 2 incógnitas, x e y, na posição desse ponto, 2 distâncias, né? Um azimuth, que vai vir do ângulo aqui, enfim, né? Então, o azimuth e a distância. Então, 2 menos 2, 0. Então, tanto o meu ângulo quanto a minha distância não é controlado aqui, né? Nessa simples irradiação. Se eu errar no ângulo ou errar na distância, não tenho controle algum, não tenho resíduo, né? Então, os meus números de redundância nesse caso são 0. Então, esses casos extremos, eles não vão ocorrer em redes, né? Então, uma redundância 100%, né, ou uma redundância nula, tá? Bom, aí a gente já pode ver o nosso primeiro exemplo. Aqui está, ó, pessoal. Então, aqui está todos os vetores da nossa rede, tá? Os 19 vetores, né? Aqui as precisões de cada componente, né? Então, aqui é x, y, z, tá? x, y, z, para cada sigma ali, né? E aí, nessa planilha, eu fiz o seguinte, ó. Os 3 menores valores estão em azul e os 3 maiores estão em vermelho, tá? Então, aqui no caso, 2 era o menor, né? Daí teve vários aqui que ficaram em azul, né? Mas, enfim, as precisões aqui estão variando, então, de 2 milímetros, né? Até o vetor IFSC-RIC-TV. Esse foi o pior de todos, né? Aí, 36 milímetros em X, 50 milímetros em Y, 20 milímetros em Z, tá? Beleza. E aqui estão os números de redundância, ó. Aí também, os 3 menores em vermelho e os 3 maiores em azul. Vamos ver o que acontece. Olha só.
Para a componente X do vetor 2, RIC-TV, esse vetor aqui, ó, deu zero. O número de redundância deu zero. Tá? Não deveria, né? Mas deu. Por quê? Porque quando as observações têm correlação, aí aquela regrinha não, de ficar entre 0 e 1 não necessariamente é satisfeita, tá, pessoal? Então, aqui é um exemplo, né? As correlações fizeram com que a redundância dessa componente fosse nula. E temos outras baixas aqui, né? E aqui, ó, e uma passou de 1, né, ó. A Z do Ranter TV deu 1,01, passou de 1, também pelas correlações, né? Então, os números de redundância, já dando deixa, né, para continuidade, para as próximas medidas de confiabilidade que a gente vai ver, né, eles têm esse problema para observações correlacionadas, tá? Eles podem tanto ser zero ou até mesmo negativo, aqui não ocorreu, mas eventualmente pode ocorrer, tá? Número de redundância negativo ou maior do que 1. Né? Então, não são adequados para medidas com correlações, né? Com covariâncias. E a gente nota, né, ó, quanto pior a precisão da observação, em geral, ó, mais controle ela tem, ó, pessoal. Porque, claro, faz sentido, né? Se ela tem uma precisão muito pior que as demais, é ela que vai ser ajustada, né? É o resíduo dela que vai ficar elevado, entenderam? Então, o controle nela tende a ser bom, ó. Os números de redundância estão altos aqui, né? Para essas observações. Já quando a observação é muito precisa, né? Então, ela tem um peso alto ali no ajustamento, né? Então, eu não vou mexer nela, vou mexer na outra que tem uma pior precisão. Então, o número de redundância dela tende a ser baixo, né? Que é o que a gente está vendo aqui também, né? Então, de forma geral, essa é a regrinha, né? Só que, claro, também tem geometria, tem correlações, né, covariâncias, enfim. Mas, regra geral, né, a gente tem essa questão, né? Quanto menor o desvio padrão, maior o peso da observação. Ou seja, né, menor é o controle nela, né? Mais ela tende a ficar fixa, né, no ajustamento. Já quanto pior a precisão da observação, né, maior tende a ser o controle nela, porque o resíduo dela tende a ser maior, né? Tende a ser maior que a das demais, né? Então, mais controle de erros eu tenho nela, né? Beleza? Vou passar para vocês, tá, pessoal? Depois o Excel, a aula e o arquivo no Scilab também, né? Que a gente obteve esses resultados. Bom, aí, como a gente já viu, o problema é quando as observações têm correlação, né? Aí os números de redundância podem ser menor que 0 ou maiores do que 1. Né? Aí, em resumo, ferrou, né? Ferrou essa nossa análise intuitiva, né? De trabalhar com valores entre 0 e 1. Aí o Wang e o Shen, em 94, eles propuseram os chamados números de confiabilidade, tá? Não mais números de redundância, números de confiabilidade. Que eles vão vir dessa matriz aqui, né? Aqui é o chamado produto de Hadamard, tá? Entre uma identidade e o inverso da peso, né? O produto de Hadamard é bem simples, tá, pessoal? Né? Como essas duas têm a mesma dimensão e são quadradas, né? Então, por exemplo, o elemento da linha 5, coluna 10, vale o produto, né, do elemento da linha 5, coluna 10 daí, vezes, né, o elemento ali da linha 5, coluna 10, né, do inverso da peso, né? Então, ele multiplica os mesmos elementos pelos mesmos elementos, né? Que é diferente de uma multiplicação convencional de matrizes, né? Mas, enfim, fazendo isso, né, fazendo esse produto de Hadamard, depois multiplicando pela peso aqui, né, e depois pela R só, aí a gente tem esses números de confiabilidade, tá, que é o RI com a barrinha em cima, aí esses camaradas não são mais negativos, tá? Eles podem ser maiores do que 1, mas pelo menos a gente já quebrou o problema deles serem negativos, tá? Então a gente trabalha com valores aí acima de 0, tá? Aí o Schafrin, em 97, conseguiu normalizar. Né? O Schafrin fez um negócio bem sutil aqui, né? Ao invés de ser o produto de Hadamard da identidade com a peso, com o inverso da peso, desculpa, ele inverte o produto de Hadamard da identidade com a peso, né? Porque quando a matriz não é diagonal, né, a inversa dela, né, não é simplesmente ali a gente pegar os elementos da diagonal principal e inverter, né? Então a inversa dela é diferente. A gente fazer a inversa dela antes ou após esse produto vai resultar numa diferença, né? E aí essa mudança sutil que o Schafrin faz
ele vai chamar de RI 2 chapéus, né? São os números de confiabilidade normalizados. Aí esses camaradas sim, eles ficam entre 0 e 1. Tá? Aí o Schaffner conseguiu normalizar para um caso geral, né? Tendo correlação ou não, tá? E aí outra coisa interessante é a seguinte, ó. O somatório dos três continua sendo N menos U, tá? Então, as correlações, pessoal, elas vão mexer na minha matriz R ali, né? Vão mexer na minha propagação de erros, mas não vão alterar a redundância, né? Então, ali, o somatório continua sendo os graus de liberdade de ajustamento, só que agora umas podem ter números negativos, né? Outras podem ter números maiores do que 1, enfim, dependendo aqui de qual que é o número de confiabilidade que eu estou utilizando, né? Redundância, confiabilidade ou confiabilidade normalizado, né? Então, a diagonal principal ali muda, né? Entre eles, os valores mudam, mas o somatório deles é preservado, tá? Se as observações não têm correlação, aí os três são iguais, né? Aí o número de confiabilidade é igual ao número de redundância, que é igual ao número de confiabilidade normalizada, enfim. Porque aí vai ficar o seguinte, né? Se ela já é diagonal, né? Então, quando a gente multiplica ela por uma identidade pelo Hadamard, né? E ela já é diagonal, é ela mesma, né? Então, ela na menos 1, ou ela, e depois inverter, né? Já sendo diagonal, vai ser ali, ela na menos 1, vezes ela mesmo, anula, sobra R, né? Então, a gente tem ali a matriz de redundância original, né? Então, não tendo correlação, os três números são iguais. Tendo correlação, eles são diferentes. Bom, qual que é o problema? Embora, né, a gente possa contornar esse problema dos números negativos ou dos números maiores do que 1, por exemplo, a gente vai mudar o ordenamento das observações, tá? Então, ó, cada um desses números vai nos dar um ordenamento diferente das observações em termos de confiabilidade. Então, já começa a perder um pouco o sentido ali, né? Então, se a gente olhar para os números de redundância, a gente tem uma ordem. Se a gente olhar para os de confiabilidade, tem outra. Para os de confiabilidade normalizados, tem outra. Começa a ficar confuso, né? Depois a gente vai ver como contornar isso, tá? E uma outra métrica interessante é a seguinte, ó, pessoal. Beleza, a gente tem a R, né? Se a gente fizer, ó, a identidade menos a R, vai resultar nessa expressão, tá? Que é a chamada matriz chapéu, ou em inglês, hat matrix, vamos chamar de U aqui. Por que ela é a hat matrix? Porque ela é a matriz de covariância das observações ajustadas vezes o inverso da matriz de covariância original das observações. Enfim, em resumo, o vetor das observações ajustadas, né, Y chapéu, vale essa matriz U, vezes o vetor das observações originais. Então, o termo hat matrix é por causa disso, né? Porque ela bota um chapéu no Y, tá? Por que essa matriz é legal? Porque, olha só, pessoal, né? Se a gente está pegando a identidade, né, menos a R, ou seja, na diagonal principal dela, 1 menos o RI, a gente está pegando a fração do erro da observação que foi absorvida nos parâmetros, tá? São chamados números de absorção, né? Então, para cada observação, a gente pode definir o número de absorção U, que vale 1 menos o RI, tá? Ou seja, é o iésimo elemento ali, né, da diagonal principal da U. E a soma deles resulta em U, o número total de parâmetros do ajustamento, né? Então, se as observações não têm correlação, então o número de absorção da observação, o I, né, vale a variância da observação ajustada dividido pela variância da observação original. Então, novamente, ó, quanto mais observações a gente tem, mais esse camarada diminui, né? Ou seja, mais essa razão aqui, né, vai se aproximando de zero, tá? Então, os números de redundância ficam ali também, os números de absorção, né, ficam ali entre 0 e 1, para observações não correlacionadas. Então, a mesma ideia, a gente pode definir o número de absorção médio, né? Aquele mesmo exemplo, né? Se era 0,5 que ia para os resíduos, né? Então 0,5 vai para os parâmetros, né? Então a gente tem 10 parâmetros e 20 observações. Então, enfim, o número de absorção média a gente também consegue ver na média, né? Quanto é que está indo para os parâmetros, tá? Dos erros das observações, né? Bom, essas medidas, tá? De confiabilidade, redundância, confiabilidade normalizada, enfim, elas permitem ordenar as observações, né? Da melhor para pior ali. E elas independem do teste, elas só dependem da matriz A e da peso, e elas também independem do datum, quando a gente está trabalhando com conjunções mínimas.
Ou seja, se eu tenho uma dada rede, não importa quem é o ponto de controle, tá? Não importa quem é o ponto fixo naquela rede. Os meus números de redundância das medições vão ser os mesmos, tá? Então, isso também é um conceito importante, né? Então, elas não dependem do dado, né? Não dependem de quem é o ponto fixo ou não. Eu posso fixar quem quer que seja ali, né? Desde que sejam junções mínimas, né? Eu vou ter as mesmas medidas de confiabilidade aqui, né? Os mesmos números de confiabilidade ou redundância para as observações. Bom, vamos ver como é que fica agora, ó, pessoal. Deixa eu trazer para cá. Ó, agora a gente tem os de confiabilidade e os de confiabilidade normalizados para as observações. E aí notem que, de fato, ó, começa a mudar o ranqueamento, né? Ó, a mesma lógica, né? Os vermelhos são os piores e os azuis são os melhores, né? Então, por exemplo, na redundância, no número de redundância RI, né? O Y do vetor 6 ele ponto, ele é um dos piores, mas quando a gente analisa para confiabilidade ou confiabilidade normalizada, não, né? Ó, a confiabilidade não tem valor negativo, né? Beleza? Os redundantes também já não tinham, né? Mas olhem só os maiores, ó. 5,29, 4,84, 7,1, bem maiores do que a unidade, né? Já começa a ficar difícil de interpretar. Já os de confiabilidade normalizados do Schafrin, aí esse sim, ó. Ficam ali, no máximo valem 1, né? Então, enfim, notem que não são medidas muito adequadas, tá, pessoal? Depois do intervalo a gente vai ver quais seriam as medidas adequadas para esse caso, tá? Quando a gente tem observações correlacionadas, né? Os números de redundância são bons quando não tem correlação, porque eles ficam entre 0 e 1. Já os números de confiabilidade ou confiabilidade normalizados, embora eles evitem valores negativos ou valores maiores do que 1, né, eles mudam, né? Começa a perder o sentido, né? Porque eles mudam a ordem das observações dependendo de qual que é a medida que eu estou considerando, né? Qual que é o número de confiabilidade ou redundância que eu estou considerando. Então, qual deles está de fato certo, né? O do Schafrin, ele simplesmente normalizou, né? Não necessariamente isso é o correto, né? Ele normalizou para a gente trabalhar entre 0 e 1, né? Já o do Chang, ele evita valores negativos, mas não tem um limiar, né? Então, por exemplo, se tem um erro no RIC TV Torre, no delta Y, né, esse erro vai ser amplificado 7 vezes no resíduo, olhando para o número de confiabilidade. Não faz muito sentido isso também, né? Então, enfim, esses números, né, eles perdem um pouco da sua eficiência para observações correlacionadas, tá? Bom, vamos ver uma outra métrica, que é a confiabilidade interna ou menor erro detectável, o MDB. Tá? MDB de Minimal Detectable Bias. Tá? Aí agora aqui é o seguinte, pessoal. A confiabilidade interna, né, ou menor erro detectável, essa sim vai depender do teste. Tá? Então, ó, se a gente for lembrar lá daquela expressão do parâmetro de não centralidade do modelo, né, aquela expressão geral, enfim, se a gente fixar um parâmetro de não centralidade do modelo, tá, o lambda zero, né, em função ali do teste, dos níveis de probabilidade, enfim, e no caso particular que só tem um erro no modelo, que é igual a 1, o que acontece? Essa matriz vira um vetor, e esse vetor vira um escalar, que é igual a 1, ele vira um escalar. Então, ó, a gente consegue isolar ele, ó. Nabla ao quadrado vale o lambda zero, que eu arbitrei, dividido por essa matriz, né, ó, por esse produto matricial na menos 1. Isso aqui é um escalar, né, vai resultar num escalar, porque o vetor transposto vai ter uma linha, e o vetor original vai ter uma coluna. Então, esse produto vai resultar num escalar também. Então, ou seja, ó, tirando a raiz, a gente consegue achar o MDB, o Minimal Detectable Bias, o menor erro detectável do modelo, né, a magnitude do nabla, vale essa expressão, raiz do lambda zero por esse produto. Isso é válido para outlier ou não, poderia ser um erro sistemático aqui, tá? Poderia ser também. O que vai me dizer é justamente esse meu vetorzinho, né? Então, poderia ser a menor constante do prisma, por exemplo, onde eu vou colocar 1 para todas as distâncias e 0 para as demais observações, né? Então, isso aqui vai me dar a magnitude da menor constante do prisma que eu consigo detectar, por exemplo, no meu modelo, né? Um erro sistemático, tá? Então, quem deu esse termo, né, de MDB foi o Teunissen, tá, em 90, né? O Barda chamava simplesmente de confiabilidade interna.
e a gente também pode entender ele como o erro máximo não detectável, né? Ó, menor erro detectável é sinônimo de erro máximo não detectável, tá? Que seria o minimal undetectable bias, né? Então, é aquela fronteira, né? A partir daquele valor, a partir daquela magnitude, o teste detecta um valor, valores menores que aquela magnitude, o teste não vai detectar, né? Ou seja, o ajustamento vai passar, né? Aí, se eu considero que apenas uma observação tem erro, né? Aí, esse meu vetor Czinho, né? Para Q igual a 1, vira o vetor Ci, né? Vira o vetor canônico unitário daquela observação, né? E aí eu tenho o nabla aí, ó, o menor erro detectável da observação, tá? Então, olha que interessante, né? Ó, a gente consegue estimar qual é o menor erro detectável em cada medição, quando a gente for aplicar o data snooping, tá? Notem que esse MDB, esse menor erro detectável, vai depender dos níveis de probabilidade, obviamente, né? Então vai depender da minha taxa de falsos positivos, da minha taxa de falsos negativos. Vai depender da qualidade das observações, porque tem a matriz peso aqui, né? E vai depender da minha redundância, da minha configuração geométrica da rede, porque tem a matriz A dentro ali da matriz R. Né? Se as observações não têm correlação, a W é diagonal, ó, a gente pode tirar lá para fora aqui, né? Ó. Então, o inverso a W é a matriz de covariância, né? Tirando a raiz, a gente teria o desvio padrão. Então, fica bem simplificado, ó. Se elas não têm correlação, se as observações não têm correlação, o menor erro detectável vale o desvio padrão da observação vezes o meu parâmetro de não centralidade na normal, né, o delta zero, raiz de lambda zero, dividido por raiz do RI. Faz sentido, né, pessoal? Ó, quanto maior for o desvio padrão, maior é o menor erro detectável. Quanto maior for o meu número de redundância, né, o RI, então, quando a gente fizer uma grandeza inversa a ele, né, menor vai ser o meu menor erro detectável. Né? Então, quanto mais próximo de zero, aqui maior ele fica. Né? Quanto mais próximo de 1, menor ele fica. Né? Então, ele é inversamente proporcional ao número de redundância. Faz sentido também. Quanto maior o número de redundância, menor é o erro detectável. Então, depende da precisão da medição, depende da geometria que está implícita aqui no RI, e depende do teste. Né? Quais são os níveis de probabilidade que eu estou assumindo. Obviamente, se aumentar a taxa de falsos negativos, né? Então, eu vou diminuir o MDB, né? Ou o contrário. Se eu aumentar a taxa de falsos positivos, aí eu vou diminuir o MDB, porque vai ficar mais fácil de detectar, enfim. Aí eu posso pensar o seguinte, ó. Bom, se ele depende do sigma, eu posso expressar o MDB em sigmas, né? Então, tem os chamados números de controlabilidade. O que é o número de controlabilidade? É o meu MDB dividido pelo respectivo sigma, né? Então, é o menor erro detectável em sigmas para aquela observação, tá? Se elas não têm correlação, ó, a gente passa o sigma para cá, vira simplesmente, né, o delta zero dividido por raiz do RI. Bom, aí a gente pode pensar de novo naquela controlabilidade média das observações, né? Então, ó, trocando o RI pelo R médio, né, N menos 1 dividido por N, a gente teria uma controlabilidade média das observações em sigmas, né? Então, qual que é o menor erro detectável médio das medições em sigmas? Bom, as medidas de confiabilidade interna, né, MDB e o número de controlabilidade, elas independem do datum também, tá? Isso é interessante. Né? Então, novamente, ó, não importa quem é o ponto de controle, o menor erro detectável de cada observação vai ser o mesmo, tá? Então, isso é interessante. Não importa se aquela observação tem ponto de controle ou não, né? Ou se ela tem dois pontos conhecidos, né? Enfim, não importa o ponto de controle da rede. O menor erro detectável dela é o mesmo, tá? Só que elas dependem do teste. Né? Por quê? Porque daí eu preciso especificar os meus níveis de probabilidade. E aí uma outra questão, só que a gente não vai ver hoje, a gente vai mais para frente, é que o seguinte, ó, pessoal, menor erro detectável não significa menor erro identificável. Seria o MIB, né? O Mínimo Identifiable Bias. Por quê? Porque o que significa o erro ser detectado? Significa que o ajustamento vai falhar ali, né? O teste vai falhar. Então, tem erros aqui.
Só que pode ocorrer o erro tipo 3, né? Pode ser que quando eu aplico o data snooping, ele vai identificar a observação 10, né? E não a observação 2, que era a que de fato tinha erro. Ocorreu um tipo 3. Então, houve uma correta detecção. Tinha erro no modelo. Isso apareceu nos resíduos e o teste falhou. Só que o erro não foi corretamente identificado. Né? Então, o menor erro detectável da observação não é o seu MIB, o seu menor erro identificável. Esse é um problema mais complexo, tá? Mas, enfim, por enquanto a gente vai ver só o caso da detecção. E aí, olha que interessante. Vamos pegar de novo aqui a nossa rede e mostrar aqui agora, né, o menor erro detectável em metros, né, o valor absoluto, e expresso em sigmas, né, o valor relativo aqui, né. Então, ó, olha que interessante, pessoal. O menor erro detectável para essa rede, aqui valem os níveis de probabilidade convencionais ali, tá, pessoal? 0,1% o alfa e 20% o tipo 2, tá? Enfim, eles vão variar de 7 milímetros até 90 milímetros, né, para o delta Y do YSKIC TV. Por quê? Porque as precisões ali ó, variam de 2 milímetros, né, até ali 50 milímetros, né. Então, se a gente olha para o menor erro detectável em módulo, a gente pode se assustar com essas observações aqui. Ah, não, 90 milímetros, né, um erro, é um menor erro detectável muito grande, né. Se tiver um erro de 8 centímetros, passou. Né? Passou no teste, tá? O menor erro detectável. Já nessas observações aqui, não, ó. 8 milímetros já falha, né? Ou 7 milímetros, eventualmente, enfim. Então, 1 centímetro já seria detectado, né? Então, a gente pode ser induzido, né, a acreditar que essa observação está muito ruim. Só que, ó, ela tem pior precisão. Então, ela já tinha os menores números de redundância. Então, olha, em sigmas, olhem que interessante, ó. Em sigmas, 1,8 sigma de erro nessa observação já é detectado no teste. O teste já reclama. Bem menor que os 3 sigmas, se a gente for pensar o caso convencional, né? Da regra dos 3 sigmas lá do data snooping, né? Então, 1,8 sigmas de erro aqui já é o suficiente para o teste reclamar. Né? Oi, Já Evandro. para... Diga. Nesse caso, volta isso nessa parte do IFSC Rick TV aí. Se eu admitir que o sigma da observação está ok, eu sou obrigado a admitir essa tolerância, né? Isso. Mas o que Né? acontece? O que vai acontecer, Robani? 90 milímetros de erro, tá? Só que esse erro não vai ir todo para o resíduo dela, infelizmente. Então, vamos supor o seguinte, ó, vamos supor que 80 milímetros foi para o resíduo dela, que está Ok, ótimo. Né? Só que 10 milímetros indo para o resíduo das demais já pode ser o suficiente para ferrar com outra aqui, ó, porque as outras estão lá nos 7 milímetros, entendeu? perfeito. Então, é isso que vai acontecer. Né? É diferente do menor erro identificável, né? Ela vai passar no teste, provavelmente, mas outra pode ser identificada. Entendeu a ideia? Entendi. Pois na verdade, para evitar esse problema, eu teria que tentar equalizar a precisão da minha observação. Perfeito, isso aí. Isso aí. Entendi. Né? Até por isso que na 1466 a gente pensou né, em trabalhar ali com os vetores com mais ou menos o mesmo tamanho, né? Porque, e olha que curioso, né? Não era para isso acontecer, porque foi a mesma localização geográfica na mesma tarde de rastreio ali, né? Então, como é que esse vetor ficou tão ruim, né? Em relação aos demais. E aí, mas é legal que do ponto de vista didático, fica legal de olhar aqui, né? Então, didaticamente, a gente consegue extrair informações interessantes, né? Aqui também, né? 1,9 sigmas já é detectado. Já as piores aqui, né? Ó, 6,9, 6,6, né? Então tem que ter um erro bem acima dos 3 sigmas ali, né? Para de fato o teste detectar ali, né? Na casa dos 7 sigmas, né? Por quê? Porque elas têm uma alta precisão aqui, né? Então elas tendem a serem a ter resíduos menores mesmo, né? Mais difícil então de acabar estourando.
Então, notem que dependendo da medida de confiabilidade que a gente está olhando, a gente tem um resultado diferente, né? Olhando para os números de redundância, a gente tem uma análise, agora olhando para o MDB, a gente tem outra, né? Aí depende se a gente está olhando para o MDB absoluto ou para o MDB relativo em sigmas, né? Aí a gente já teria outra também, né? Então é interessante, né? Bom, vamos ver a última medida aqui antes do intervalo, então, que é a confiabilidade externa. Aí agora é o seguinte, ó, pessoal. A confiabilidade interna, ela me dá o menor erro detectável em cada observação. Beleza. Só que, geralmente, a gente vai estar interessado em quanto aquele erro vai afetar os parâmetros, ou seja, a confiabilidade externa, né? Porque é justamente aquele caso, né? Não, ele pode ter ali um MDB elevado, né? Mas não necessariamente é que aquele valor vai afetar os parâmetros. Por quê? Porque se aquela observação tem uma precisão muito ruim, o resíduo dela vai tender a ser alto, né? Então ela tem uma controlabilidade boa. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai jogar o MDB em módulo da observação, né, com o respectivo vetorzinho sem unitário aqui, né, no estimador por números quadrados. E aí a gente vai ver o quanto que ele afeta cada parâmetro, cada coordenada da rede, né? Aqui a gente troca a observação, né, aqui seria o vetor L, né, então a gente troca a observação pelo erro dela, né, o erro na sua respectiva linha, né, 0 nas demais. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um vetor que vai me dar o quanto que aquele MDB, o quanto que aquele menor erro detectável naquela medição vai afetar cada parâmetro, cada coordenada da rede, tá? Então, a confiabilidade externa, né, ela vai me dar isso, né, a influência do MDB, daquela observação, em cada parâmetro do ajustamento. Só que aí o que a gente vai ter? Para cada parâmetro, para cada coordenada, por exemplo, né, a gente vai ter N valores de confiabilidade externa. Por quê? Porque a gente vai ter uma confiabilidade externa para cada medição, para cada observação, entenderam? Então, se eu tenho 20 observações, né, eu vou ter 20 vetores de confiabilidade externa, uma para cada um. Então, para cada ponto da rede, né, cada coordenada ali, eu vou ter 20 valores de confiabilidade externa diferentes. Depende se o MDB é da primeira, ou é da segunda, é da terceira, enfim. Então, aqui vai acontecer o seguinte, ó, maior valor de MDB não vai significar maior confiabilidade externa, maior influência no parâmetro, porque não é só a magnitude dele que depende, ó, vai depender também do meu modelo de ajustamento, né? Então, aqui tem a questão da geometria e da peso, né? Então, para cada parâmetro, ou seja, para cada coordenada, né, a gente vai considerar só o efeito máximo. A gente calcula todos os vetores com confiabilidade externa e pega só o efeito máximo naquele parâmetro, naquela coordenada. E aí tem uma confiabilidade externa que a gente consegue transformar num escalar, num número, né? Qual que é o problema da confiabilidade externa? É um vetor. Né? Então, vamos supor assim, ó, eu quero comparar a confiabilidade externa da primeira observação com a da segunda. Como é que eu faço isso? Aí eu vou ter ali, vamos supor que a rede tem 50 coordenadas. Né? Eu vou ter dois vetores ali com 50 componentes. Fica complicado, né? Então, como é que a gente pode comparar diferentes observações? Aí tem a chamada bias to noise ratio, tá? Ou razão tendência a ruído. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu pego o vetor confiabilidade externa transposto, vezes o inverso da matriz de covariância dos parâmetros, né? Que vem do ajustamento, vezes o vetor. Então, isso aqui, de novo, né? Vai resultar num escalar. Se a gente for lembrar das aulas anteriores, né? Vem lá daquela família de testes, né? Isso aqui segue uma Q quadrado com o grau de liberdade. Então, eu vou pegar aquele vetor confiabilidade externa e vou transformar num escalar, num número. Aí, beleza. Quanto maior for o valor desse número, maior é a influência daquela observação nos parâmetros ajustados. Então, assim, eu consigo comparar diretamente entre elas. Aí, esse camarada, pessoal, o bias to noise ratio, ele é independente do datum. Né? Ou seja, não importa quem é o ponto de controle, etc. Só que agora aqui a gente tem um problema, ó. A confiabilidade externa, ao contrário de todas as demais medidas que a gente viu, ela é datum dependente. Né? Por um motivo óbvio, né? Se a gente fixar um ponto de controle, a influência dos erros nele é zero, ele é uma injunção absoluta.
né? Então, obviamente, depende, né? A confiabilidade externa vai depender de quem é o ponto de controle. O ponto de controle, por exemplo, não tem confiabilidade externa, né? Ele está fixo, então a influência é zero nele, né? Vai sobrar para os demais. E aí, mudando o ponto de controle, muda também, claro, a distribuição para os demais. Então, o vetor confiabilidade externa, ele é datum dependente. Ele depende de quem é o ponto de controle, porque a gente está olhando justamente para os parâmetros, né? Para as coordenadas agora. Então, obviamente, né, se a coordenada é fixa ou não, né? Isso vai ter uma influência na nossa análise, né? Então, o vetor confiabilidade externa, ou seja, os valores de confiabilidade externa são dependentes do datum. Mas o bias nose ratio não, tá? Então, quando a gente transforma ele num escalar aqui, né? Esse escalar quadrático aqui, enfim, aí essa questão do datum some, né? Então, é independente do datum o bias nose ratio, a razão tendência é ruído. Bom, aí o que a gente pode fazer? Se isso aqui segue uma Q quadrado, a gente pode, inclusive, testar a significância da confiabilidade externa, né? Então, se esse valor for menor que o valor crítico na Q quadrado, para um dado nível de significância, significa que o efeito ali não é significativo, né? Então, aqueles valores de confiabilidade externa daquela observação não são significativos para o nível de significância alfa que eu estou analisando ali. Se as observações não têm correlação, aí esse meu Bayes nose ratio fica bem simplificado, ó. Fica o lambda zero do teste vezes essa razão, o número de absorção dividido pelo número de redundância da observação, tá? Bom, e isso aqui, pessoal, tá? Essas medidas de confiabilidade, a gente pode usar elas, como a gente está vendo nesse exemplo numérico, né, que a gente já tem os dados, mas eu diria que a principal aplicação delas é no planejamento, tá? Porque, ó, elas dependem, não entra o vetor das observações aqui, em nenhum momento. Então, não entra o valor da medição propriamente dito. O que vai entrar é a geometria da rede pela A e a qualidade das medições pela peso. Tá? Claro que no GNSS, como a gente está vendo, né, é difícil ter uma peso a priori aí. Né? Então, no GNSS fica um pouquinho complicado. Mas nivelamento, estação total, usando a precisão nominal do equipamento, a gente pode ter ali uma peso de referência. Né? Então, dependendo do nível de probabilidade que eu quero também, eu já posso analisar, né? Eu posso, por exemplo, eu quero que a confiabilidade externa não seja maior que 1 centímetro. Bom, beleza. Eu tenho a configuração da rede, eu tenho a A, né? Eu tenho a precisão do equipamento, eu tenho a peso. Aí eu tenho os níveis de probabilidade que eu defini, ali, 1%, 20%, enfim, eu tenho lambda zero. Aí eu vou lá e vejo, né? Se de fato todas as coordenadas ali estão com uma confiabilidade externa menor que 1 centímetro. Se não tiver, se estourar, eu tenho que melhorar a minha rede. Como é que eu posso melhorar ela? Mais medições, mais pontos de melhorar a precisão do equipamento. Obviamente, se eu reduzir o desvio padrão das observações, eu vou reduzir o efeito desses erros nos parâmetros, né? Vou reduzir a confiabilidade externa. Então, enfim. Então, eu posso trabalhar já na pré-análise da rede, né? Com essas medidas. Vamos ver aqui, então, só como é que fica essa questão, né? Da confiabilidade externa. Então, aqui, primeiro, a gente vai fazer o seguinte, ó, pessoal. Deixa eu só trazer para cá. Primeiro, a gente vai ver o bias to nose ratio, tá? Delas. Então, aqui, ó, a gente consegue ver que tem uma relação, né? Ó, as que não são muito controladas, né? Elas tendem a apresentar ali, ó, um número de controlabilidade alto em sigmas, né? Dá um efeito alto na confiabilidade externa, né? O bias to nose ratio. Já que as que são bem controladas, né? O número de redundância alto ali, enfim, elas têm um valor pequeno no bias to nose ratio. Só que eu destaquei algumas aqui, ó. Estão vendo? Por quê? Essas aqui, elas excedem um valor crítico na Q quadrado com 5% de significância, tá? Então, elas seriam estatisticamente significativas, tá? E aí é interessante, ó, essa aqui, ó. Na verdade, essa aqui não excede. O valor crítico é 32,67. Ela deu quase. Mas ela é interessante porque ela está invisível para as outras métricas, ó. E em nenhum momento ela foi nem a melhor nem a pior. Mas ela tem um efeito significativo nos parâmetros. Então, aqui é importante a gente analisar a confiabilidade externa. E tem outra aqui também. E essa aqui também, ó. 48,7, bem acima do valor crítico, 32,67. E ela não apareceu, ó, em nenhuma outra medida de confiabilidade que a gente fez, né? E o sigma dela também não chama atenção. É um sigma intermediário ali, né? Nem dos maiores, nem dos piores. Então, isso é interessante, ó. Quando a gente olha para os parâmetros, quando a gente começa a olhar para os parâmetros e não só para as observações, ó, a gente começa a ter análises aqui que a gente não teria
olhando ali só a confiabilidade interna, os números de redundância, né? E aqui, ó, tá o efeito máximo, tá? Então, para cada coordenada de cada ponto desconhecido, né? Então, ali o XYZ do 2, do CISA, do ranteio, ele ponto, laranja, o RIC, o torre, né? Qual que é a confiabilidade externa máxima? Em módulo, tá, pessoal? Pode ser positiva ou negativa, né? A gente entra com o MDB positivo ali, só que dentro da matriz A ali, se é 1, menos 1, enfim, pode ser que ele seja negativo em módulo, né? Não importa, tá? O sinal não importa. Se o erro fosse negativo, o efeito seria positivo, enfim. Aqui a gente está analisando em módulo. Então, aqui a gente tem os maiores e os valores máximos, né? Para cada coordenada, cada parâmetro, e a respectiva observação, tá? Que causou essa confiabilidade externa máxima, né? Então, no geral, ficou ali, ó, entre 6 milímetros e 12 milímetros, tá? 6 no X do 2 e 12 no Y do 2. O resto ficou ali no meio do caminho. Aí eu só destaquei aqui, ó. Isso é interessante, ó, pessoal. Não importem o ponto, ó. Se é o 2, se é o CISA, o ranteio, ele ponto, o laranja, o rico ou torre. Geralmente, ó, são sempre as mesmas observações as mais influentes. Vetor 2, RIC-TV, vetor 2, UFSC, RIC-TV, UFSC. Ó. Só nesse caso aqui, ó, ranteio e ponto, né? Para o X do ranteio, só na coordenada X do ranteio, que a conformidade externa máxima vem de um outro vetor, vem do vetor ranteio e ponto. Para todos os demais, ó, vamos voltar aqui para a nossa figura da rede, né? Para todos os demais, vem sempre aqui, ó, ou RIC-TV UFSC, ou o 2 e a UFSC, ou o 2 e o RIC-TV, né? Então, esse triângulo aqui, né? Mesmo aqui, ó, para o CISA, para o ranteio, para o laranja, para a torre, né? Então, mesmo nas coordenadas desses pontos aqui, ó, os vetores mais influentes são esses três. Tá? Isso é interessante também, né? Então, isso é uma informação que a confiabilidade externa nos dá, né? Tanto a magnitude, né? Qual que é o erro máximo que vai causar na coordenada, né? Quanto quem é aquela observação, né? Qual que é a observação que causa aquele efeito, né? Então, aqui nesse caso, a gente pode dizer o seguinte, né? Se não tiver erro, se a gente aplicar o data snooping, tá? Com o nível de significância de 0,1%, tá? Ou seja, aquele valor crítico de 3,29, né? Então, nível de significância de 0,1%. E uma taxa de falsos positivos de 20%, né? Se eu mudasse minha taxa, eu ia mudar esses resultados. Mas, enfim, para uma taxa de falsos negativos de 20%, tá? Eu vou ter no máximo esses efeitos, ó. Então, o bias que eu vou ter nas minhas coordenadas vai estar entre 6 e 12 milímetros, tá? Caso o data snooping falhe, né? Ou seja, caso o data snooping não identifique erro, né, naquela observação. Então, tá razoável, né? Tá ok. Né? Então, aí vai causar um efeito de no máximo 12 milímetros. Se eu achasse esse valor muito alto, muito ruim, poderia melhorar a rede, né? Mais observações, melhorar a precisão, enfim. Beleza, pessoal? Nesse caso, inclusive, a gente poderia tirar esse vetor, né? A gente ia perder redundância, mas a gente ia tirar aqui um vetor que está muito discrepante dos outros em termos de precisão, consequentemente afetando, né, todas as nossas análises. Então, nesse caso, talvez até valesse a pena ter menos redundância, porque o vetor está com uma precisão muito pior que a dos demais, né? Qual que é o problema? É que é justamente, ó, é o vetor IFSC-RIC-TV, ó. Se a gente tirar ele, a gente não fica com nenhum vetor do IFSC na análise. E a gente não teria 2 pontos de controle como a norma exige. Né? Então, infelizmente, esse é o único vetor que a gente não poderia tirar. Tá? Então, provavelmente talvez tenha sido um erro no receptor IFSC mesmo, né? Por ele estar muito discrepante dos demais ali, né? Talvez tenha dado algum problema no rastreio do receptor IFSC mesmo, que fez com que ele ficasse muito pior que os demais ali, né? Na mesma tarde, né? Na mesma janela de rastreio. Mas, enfim. Bom, podemos fazer um intervalo, então? 13h30, então 15 para as 4, mais uns 15 minutinhos aí, a gente pode retornar, beleza?
Ok, professor. Vou encerrar aqui. Show de Ok. bola. Tá bom?